Boa noite, Tamar. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom. Meu nome é Clara, muito prazer. Prazer, Clara. Hoje eu tô aqui pra gente ter uma conversinha, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tamar, você nasceu em Manaus e eu queria saber o que te trouxe pra São Paulo. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Em breves palavras, vamos colocar assim. Minha trajetória, estudando em Manaus, meu pai militar, mãe cantora, fomos transferidos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, com 14 anos, estudei, me formei em letras na Gama Filho e depois ingressei num banco. Desse banco, trabalhei 2 anos no Rio de Janeiro e fui transferido para São Paulo. Qual foi o primeiro contato assim com a doutrina espírita? O que despertou seu interesse? Eu, de berço católico e depois evangélico na Metodista, eu fui designado a fazer uma auditoria na cidade de Uberaba. Como eu falei, metodista, rígida, princípios cristãos muito rígidos. Eu estava fazendo a minha parte de trabalho e chegou um cidadão no balcão e me chamou. Quando ele me cumprimentou, eu senti um arrepio, um fogo muito forte dentro de mim e ele só disse isso: eu vim aqui lhe dizer que nunca se envergonhe do que vier escrever daqui para frente. A sua missão está começando. Este cliente saiu, eu chamei o gerente geral para saber quem era a pessoa. Ele disse: esse é o médium Chico Xavier. Itamar, hoje você atua como um diretor e como um dos coordenadores do Centro Maria Benta. Fala pra gente qual a importância do centro para sua vida. Eu sou filho da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Numa visita a uma banca de jornal, eu conheci o Jorge, que era presidente daqui do Centro Maria Benta. E eu era presidente também de um centro espírita lá na Rua Vergueiro. Conversando com o Jorge, decidimos juntar os centros. Fui convidado, alguns anos depois, a ser diretor do Maria Benta, um centro que me acolheu maravilhosamente bem. E como nós tínhamos um trabalho de, muitos chamam de curas espirituais, juntamente com outro diretor, Paulo, nós conseguimos mostrar para a diretoria da Maria Benta que nós precisávamos trabalhar nisto aí. E foi concedido. Hoje, graças a Deus, o nosso trabalho está muito coroado, a frequência das pessoas está muito bem estruturada e a divulgação, principalmente, está sendo maravilhosa, graças a Deus. Tendo vários livros, você vive da renda desses livros? Não, eu vivo do meu trabalho particular. A venda dos livros é destinada exclusivamente às casas espíritas, asilos e orfanatos. E alguns até para as comunidades. Como é que funciona isso? A cada 6 meses, a editora repassa esse numerário para a minha conta. E daqui eu faço a distribuição. Eu não ganho um centavo com a venda desses livros. Todos destinados à parte da caridade. O dom que você recebe, se você pode transmitir àquele que precisa, está ali o segredo. Itamar, sabemos que você já escreveu alguns livros. Será que você poderia contar um pouquinho sobre o processo de criação deles? Eu volto ao que o Chico Xavier falou. Chico Xavier disse o seguinte: nunca se envergonhe do que vier escrever. Até então não entendi essa proposta dele. A partir daquele momento eu comecei a ter muitas visões. E essas visões, elas foram clareando e me dando um projeto de passar aquilo que eu estava vendo para terceiros.
E foi. Começou com o primeiro livro. Até então eu não sabia que era um livro psicografado, pensava que era uma obra do Itamar. E não era. Eu me envaideci no começo e comecei a fazer esse tipo de brincadeira com as escritas. Foi quando apareceu A Sombra Poética Se Esconde, que é o primeiro livro de poesias. Depois veio Um Espelho na Selva, que foi já praticamente editado pelo mentor, o mentor que apresenta o livro. Depois veio Mariquinha, Senhora de Engenho, As Vestes de Salomão, O Segredo dos Ossos e A Volta das Esmeraldas. Esses livros, todos psicografados. Como funciona? Eu tenho a parte doutrinária, sei como funciona, um pouco do que eu sei, e num determinado dia da semana eu me concentro, faço as minhas orações da noite, fico numa vibração só, e eu sinto quando a presença do mentor se faz presente. A exemplo também do que Chico sentia quando escrevia com André Luiz e o Sr. Emmanuel. Uma sensação muito gostosa. É como se projetasse na mente tudo aquilo que está se passando, que eles estão querendo contar. Então não é nada a criação do autor. Você começa realmente a escrever aquilo que o mentor está passando, porque ele está segurando no teu ombro. Você vê nitidamente o filme passando. O trabalho é apenas de escrever. Muito bom. Se você pudesse dar um conselho às pessoas que têm interesse em escrever, ou dizer algumas palavras para as pessoas que hoje estão aqui presentes, quais seriam? Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, paciência. Em segundo lugar, a veracidade daquilo que você quer escrever. Seja apenas uma frase ou um livro de 500 páginas. Se for uma história verídica, não psicografada, vá pesquisar, não mostre seu trabalho para ninguém até a conclusão. A partir do momento que você concluir, entre no site da Biblioteca Nacional e faça o registro. Por quê? Porque você tem que ter esse registro pela parte do autor, em primeiro lugar. Se você se dedicar na parte mediúnica, um trabalho psicografado, vamos assim dizer, você, em primeiro lugar, tem que estudar muita doutrina para não ficar falando ao vento. Tem que ter discernimento, disciplina, tem que ter muita educação mediúnica. Eu não estou dizendo que eu tenho uma educação mediúnica aprimorada, mas o que eu tenho, eu acho que dá para trabalhar. Nunca se envergonhe, como disse Chico, de escrever ou uma psicografia ou um laudo, qualquer coisa, uma poesia, uma simples poesia. Faça isso de coração, que você será beneficiado futuramente. Não fique pensando que você vai ganhar rios de dinheiro, porque não vai. Principalmente no Brasil. Quando eu fiz o lançamento de alguns títulos no exterior, alguns repórteres me perguntaram sobre isso. E falaram o seguinte: se eu morasse no exterior, numa França, numa Espanha, numa Inglaterra, numa Itália, ou aqui mesmo na Argentina, o governo pagaria para você escrever um livro. Ele edita, ele publica e diz o seguinte: você tem que me dar um livro por ano. Ali sim, mas infelizmente no nosso Brasil não é assim. Temos que trabalhar e ralar muito. Não vão ganhar rios de dinheiro. Então tá certo, Itamar. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Agradeço de coração. Até a próxima oportunidade. Agradeço e deixo um recado para todos vocês. Acreditem na parte espiritual. Façam de tudo
para galgar esse compromisso aqui na Terra, que futuramente nós nos reencontraremos na verdadeira pátria. Que assim seja. Que assim seja.